2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que fala: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe de uma coisa, irmão? Teve uma vez, o apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte, ele está falando: olha, eu preciso da autorização de alguém. É isso que ele está falando no versículo 1. Eu preciso de carta para vocês, de uma carta que me apresente para vocês, ou eu preciso de uma carta de vocês para ir para qualquer lugar, uma autorização para ir para algum lugar, porque tem muita gente que não está fazendo a obra de Deus, porque está esperando uma autorização de um homem. Sabia disso? Tem muita gente que tem um ministério, mas que está esperando a autorização do homem para fazer a obra de Deus. Eu encontrei com algumas pessoas e eles falaram para mim: olha, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou nem diácono na igreja, ninguém quer me ungir a nada, mas o dia que me ungirem, olha, eu vou falar para você, eu vou me juntar com vocês aí, eu também vou fazer missões. E eu falei para ele: olha, não precisa da autorização do homem para que você possa desenvolver o teu ministério. Não precisa ser pastor, nem presbítero, nem diácono, nem missionário para desenvolver o teu ministério. A necessidade da igreja é tão grande que a necessidade é para agora, e as pessoas estão esperando a autorização do homem. As pessoas estão esperando o reconhecimento do homem. Não, um dia alguém vai chamar o meu nome e vai falar: olha, você é homem de Deus, sim. Olha, você é mulher de Deus, sim. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que não precisa da autorização de ninguém para fazer a obra de Deus. Você não precisa da autorização. Você não precisa que alguém fale: olha, a partir de hoje você está ungido, a partir de hoje você está aprovado, a partir de hoje você está liberado para fazer a obra de Deus. Você pode fazer a obra de Deus agora. Nas igrejas por aí tem muito pastor que não é pastor, porque não apacenta nada. Tem muito diácono que não ajuda, não socorre ninguém. Mas tem muita gente no reino de Deus que já entendeu o seu chamado, e um dia lá na glória de Deus será chamado diácono, presbítero e pastor. Porque é um trabalho que ele desenvolve. O apóstolo Paulo falou: não preciso de carta de apresentação, eu não preciso de algo humano para que eu possa ir até vós. Ele fala no versículo 2: vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. Ele falou assim: olha, sabe o que diz? Sabe o que comprova que Deus
está no nosso ministério não é um pedaço de papel, não é um óleo na cabeça, são vocês, igreja de Corinto. Era isso que ele estava falando. Vocês é a minha carta, eles são a prova de que Deus está no meu ministério, porque vocês são o fruto, vocês são a carta, vocês são um documento, ou esse documento escrito em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu também agora sou uma carta, você agora é uma carta, amém? Amém. Você e nós somos uma carta. Você sabe, um dia na história da Bíblia, a palavra de Deus ela foi gravada numa pedra para Moisés levar para o povo. Estava na pedra, gravado na pedra. Antes de ser gravado na pedra, diz o livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, que a glória de Deus, que os atos de Deus, que a palavra de Deus estava gravada na natureza, e quem não reconhecesse ou quem não lesse na natureza a assinatura de Deus, se torna indesculpável. Se alguém, ao olhar a natureza, ao ver a beleza, a perfeição da natureza, não chegar à conclusão que aquilo foi planejado por alguém, que existe alguém superior ao homem, que merece reconhecimento, que merece honra e glória, seria indesculpável. Primeira palavra de Deus gravada na natureza, depois a palavra de Deus gravada numa pedra. Com o passar do tempo, gravaram a palavra de Deus num papel. Mas o apóstolo Paulo fala que é o seguinte: a palavra de Deus agora ela se manifesta da forma que Deus sempre quis. Ela não está só impressa na natureza, ela não está mais impressa em pedra, ela não está impressa somente no papel. De verdade, a palavra de Deus está impressa em você, em você. Porque se eu carregar essa palavra debaixo do meu braço, mas ela não estiver escrita em mim, de nada vale. Está errado, não está certo. Às vezes você vai num lugar, e nós que pertencemos ao sistema religioso, muitas vezes deixamos a religião impregnar em nós, e nós passamos a virar pessoas sistemáticas, litúrgicas, cheias de rituais. Você sabe, às vezes eu vou numa reunião para falar de Jesus, e muitas vezes não abri a Bíblia. Às vezes as pessoas, às vezes até que já vieram aqui, pisaram aqui nesse púlpito, falam perfeitamente de Deus, e ele fala: olha, para que não fique apenas nas minhas palavras, eu vou ler aqui um texto da Bíblia. Mal sabe ele que tudo que ele falou já estava na Bíblia, só que de uma outra forma. Mal sabe ele que na verdade ele é agora a carta viva. E é isso que você e eu temos que perseguir, de ser a carta de Deus para o mundo, de ser a carta viva de Deus. Tem muita gente que você leva a Bíblia, põe na mão da pessoa e não surte um efeito de um testemunho. E alguém pode olhar e falar: ah, irmão, então você está falando que o testemunho é maior que a Bíblia? Não, eu estou dizendo que há uma harmonia
e que o testemunho, na verdade, conta a história da Bíblia sem abrir a Bíblia. Essa é a grande obra de Deus. É você conseguir convencer alguém que Deus existe, é você convencer alguém que Jesus é bom, sem abrir sequer a Bíblia. A pessoa, ela olha para você, ela vê os teus atos, ela vê a tua atitude, ela lê o Jesus em você. Glória a Deus. É isso que vale. É isso que vale. Às vezes a gente se enche da teologia, a gente se enche de uma teologia sistemática, a gente se enche o tempo todo pensando que aquilo é que traz vida. O versículo 3 ele fala: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Amém? Amém. Ele fala no versículo 4: e é por isso, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo, porque essa era, na verdade, a grande vontade de Cristo, que eu parasse de ser um religioso praticante e passasse a ser uma nova criatura, que as pessoas pudessem olhar para mim e para você e ficarem chocadas, porque em nós eles iam ver refletido Jesus em nós. Tem muita gente que está andando aí com a Bíblia debaixo do braço. Tem muita gente. Eu conheci uma pessoa que vendeu uma determinada coisa para um camarada que falava que era pastor, e na hora dele assinar o cheque, ele fez com um valor muito menor do que o combinado. E ele falou: olha, eu errei o cheque, eu pus um valor menor, só que é a minha última folha de cheque. E a pessoa olhou para ele e falou: não, mas você é um pastor, eu confio em você. Era aí tipo 30 mil, e ele fez um cheque de 3 mil. Ele falou: não, mas amanhã eu passo aqui e te dou o resto do dinheiro. Até hoje ela está esperando o resto do dinheiro. Sumiu. Isso já faz mais de 10 anos. Adiantou ser pastor? Adiantou ter uma carta? Adiantou ter um óleo na cabeça? Adiantou ter uma Bíblia no braço? Adiantou estar de terno e gravata? Porque o que adianta é eu ser carta de Cristo. O que adianta é eu ser a carta. E tem muita gente querendo a carta dos homens, o reconhecimento dos homens. Tem muita gente que fala para mim, não mais hoje, mas já teve um tempo, que eu já bati tanto em crente religioso, o cara querer me julgar porque eu não uso terno, porque eu não preciso da aprovação dele, eu não preciso da carta dele, eu não preciso que ele diga que Deus está na minha vida, eu não preciso. As minhas obras é que vão dizer se Deus está na minha vida ou não. Ele fala no versículo 5: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Porque quando você vira a carta viva de Cristo, Deus vai te capacitar. Amém? O versículo 6 ele fala: o qual nos fez também capazes de ser ministros
de um novo testamento, de um novo acordo, de uma nova aliança. Deus te fez capaz de algo novo. Viver por aparência, viver na hipocrisia da religião, os antigos assim já faziam, mas Deus agora nos faz capaz de uma coisa nova, de um novo testamento, de uma nova aliança, que Ele fala que não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual é o evangelho que você está vivendo? É o evangelho da letra? É o evangelho da aparência? É o evangelho que precisa da autorização dos homens? É esse o evangelho? É esse o evangelho? Qual é o evangelho que você está vivendo? Eu conheço pessoas que são técnicas do evangelho, técnicas da Bíblia. O cara conhece a Bíblia quase de cor, de Gênesis a Apocalipse, sabe quantos versículos tem, quantos não tem, sabe o tempo que foi isso, o tempo que foi aquilo, que em hebraico está escrito isso, que em grego está escrito aquilo outro, mas não é a carta de Cristo. O que está adiantando? O que está adiantando? O que está adiantando? Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é, presta atenção aqui, qual é o evangelho que você está vivendo? Eu preciso viver o evangelho de Jesus, amém? Eu preciso ser carta, irmão. Eu preciso ser carta. Ah, irmão, então eu não preciso mais abrir a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus tem que estar impresso em você. Ele fala que não está mais escrito em tinta, mas está escrito pelo Espírito. Está escrito em nós, pelo Espírito de Deus. E é essa letra espiritual que Ele quer que se manifeste em mim e você. Essa letra espiritual, essa transformação, essa mudança dessa nova criatura. Amém? Amém. Eu preciso. Irmão, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu não falei isso. A Bíblia é o fruto, nós somos o fruto do que nós aprendemos com a Bíblia. Eu só estou falando para você que eu não posso ser mais um cara seco. Eu não posso ser mais um camarada que entende só da letra e que não entende nada do Espírito de Deus, e que não entende nada a respeito de Jesus. Não entende nada. Amém? Amém. Eu preciso ser carta viva. Eu preciso ser carta viva, escrita não com tinta, escrita não com coisas desse mundo, mas escrita pelo dedo de Deus. Amém, amado? Carta viva, carta viva. Que evangelho nós estamos vivendo, irmão? Que evangelho nós estamos vivendo? Jesus, ele falou: quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Esse evangelho está apodrecendo. Os homens fizeram o evangelho apodrecer. O evangelho virou uma contradição negativa. Antes, uma contradição positiva, das pessoas olhar e se escandalizar como a transformação era rápida, de alguém estar desgraçadamente no vício e de uma hora para outra ser transformado pelo Espírito de Deus. Hoje o choque é negativo.
Eu preciso ser carta. Amém, querido? Amém. Em nome de Jesus. Eu preciso ser carta. Eu preciso buscar essa transformação. Isso só vai ser provado quando eu refletir Jesus em mim. Quando as pessoas olharem para mim, para as minhas atitudes, e enxergar Jesus em mim. Agora, se eu tiver com a Bíblia debaixo do braço, frequento igreja, mas continuo mentiroso, corrupto, ladrão, não pago quem eu devo, falo mal de todo mundo, julgo todo mundo, não é isso que Deus quer. Eu estou sendo mais um religioso. Eu preciso ser carta viva. Amém, querido? Amém. As pessoas olhar para você, olhar para mim e ver Jesus em nós. É isso que está faltando. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar.